A paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em mais um vídeo da série Plenitude e hoje nós queremos trazer uma palavra especial para você na carta que Jesus enviou para a igreja em Éfeso através de João, que está no livro de Apocalipse. Então veja aí Apocalipse capítulo 2, eu vou ler apenas dois versículos, versículos 4 e 5, diz assim: Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Que palavra poderosa, que traz para nós um alerta, que podemos trazer para a nossa vida, para a igreja atual. Aqui, Jesus está falando que a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor. Agora observe que Jesus, ele dá um alerta, ele dá uma solução, ele traz uma solução para essa situação. Ele diz: lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, e pratica as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar. Isso aqui é muito forte, porque o candelabro, o candeeiro, aqui em Apocalipse, representava a igreja. Você vai ver isso no Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que diz assim: eu voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Então o candelabro, o candeeiro, representa a igreja, a luz. A igreja é luz no mundo. Então Jesus está dizendo: se tu não te arrependeres, se tu não voltares às práticas do primeiro amor, das primeiras obras, eu virei a ti, removerei teu candeeiro, teu candelabro. Então, significa que a igreja deixaria de ser a luz, deixaria de ser igreja neste mundo. Então, isso é muito sério, isso é muito importante você parar, lembrar e trazer lições espirituais para nós, para a igreja do nosso tempo. Observe que o candeeiro, lá no tabernáculo, era que dava luz, era que iluminava toda no crepúsculo. O sacerdote entrava, acendia as lâmpadas, e antes do amanhecer ele pegava o apagador e apagava as lâmpadas. É por isso que a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Então tinha um período dessa lâmpada acesa. E Jesus está dizendo aqui que este candelabro, aqui no Apocalipse, representa a própria igreja, o período da igreja aqui na terra. E vejamos então que é muito importante que quando a igreja perde o amor que levou ela às primeiras obras, Jesus está dizendo: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Este primeiro amor não é como foi interpretado muito tempo dentro da igreja, o amor do novo convertido. Não, Jesus está dizendo que ele tinha contra esta igreja a perca deste amor. Ora, eu quero dizer para você que quando Jesus mandou essa carta através de João para a igreja em Éfeso, nós podemos observar que já havia 33 anos depois que Paulo tinha escrevido a carta aos Efésios, 33 anos depois. E se você abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, olha o que diz a Bíblia, versículo 4, diz assim: conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele, em amor. Olha que coisa interessante. Paulo já tinha falado aqui à igreja sobre o amor. Se nós observarmos também o capítulo 6 da carta, o versículo 23, olha o que diz esse texto muito importante: paz seja com os irmãos e amor com fé na parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 19 vezes na sua carta aqui, Paulo, na carta aos Efésios,
19 vezes Paulo fala sobre ágape, o amor. E ele diz que a igreja tinha o amor. 33 anos depois, Jesus manda esta carta dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Isso é forte, isso é tremendo. O tempo passou, eles perderam esse amor. Agora Jesus está dizendo: lembra-te de onde caíste. Ou seja, houve um ponto que fez a igreja perder este amor. Houve um momento que fez essa igreja perder o primeiro amor. E ele diz aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o primeiro amor está relacionado com as primeiras obras. Como é que eu sei que ainda este amor que moveu a igreja ainda está na igreja? Quando ela pratica as primeiras obras. Jesus está dizendo que mesmo 33 anos depois que Paulo fala que a igreja tinha um amor, esse amor deveria estar ainda permanente na igreja. Esse amor deveria mover a igreja. Agora, porque a igreja perdeu esse amor, Jesus está dizendo: se você não se arrepender, eu virei contra ti e removerei teu castiçal. Então veja aqui que esse julgamento, que essa ação de Cristo contra a igreja, não será na vinda do Senhor, não será dentro da escatologia, das coisas futuras. Jesus estava dizendo para aquele momento: eu virei a ti, removerei teu castiçal. Se o castiçal ali, o candelabro, representa a própria igreja, Jesus está dizendo: vocês deixarão de ser minha igreja, vocês não serão mais luz. Então lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volta à prática do primeiro amor. Como é que eu sei que eu estou vivendo o primeiro amor? Quando as minhas obras são obras que mostram que eu tenho este amor no coração. Isso é muito poderoso para a igreja hoje. Se você está fazendo a obra, as primeiras obras, quando você foi alcançado pelo poder do evangelho, que realmente você se entregou a Jesus, uma obra foi feita no teu coração, algo tremendo foi feito na sua vida, uma mudança, você nasceu de novo, você quis viver o reino. Isso não é para se apagar, isso não é para você perder porque o tempo passou, não. Jesus está dizendo: esse amor tem que voltar, você tem que viver esse amor. Agora, se você lembrar o que aconteceu, quais foram essas obras, essas primeiras obras na igreja de Éfeso, é só você ler o livro de Atos. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele já encontrou ali 12 irmãos. Provavelmente quem alcançou ali essas vidas foi Priscila e Áquila, que alcançaram essas vidas ali em Éfeso. Mas Paulo chegou lá e já tinha 12 discípulos de Cristo. E Paulo chegou ali e disse: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia diz que eles disseram: não, nós conhecemos o batismo de João, que é o batismo para arrependimento. Então Paulo começou a pregar ali e a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 19, versículo 6, diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Daqui começou um grande mover, que são essas primeiras obras. Por quê? Porque você vai ver, e se você ler Atos capítulo 19, você vai ver que Paulo passou ali algum tempo, alguns anos na igreja em Éfeso, se não falha a memória, 3 anos, parece que foram 3 anos, e nesses 3 anos que Paulo passou ali, toda a Ásia ouviu o evangelho de Cristo. Então, o que são essas primeiras obras? É a obra da evangelização, é a obra missionária, é ganhar almas, é o poder do Espírito que leva a igreja a evangelizar. Você já pensou? Através de Éfeso, a Bíblia diz que toda a Ásia, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isto está no capítulo 19 de Atos e versículo de número 10. Diz assim: e isto continuou durante 2 anos. Então, até corrigindo aqui, está aqui o texto, não são 3, são 2 anos. Olha. E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes, todos que habitavam na Ásia,
ouviram a palavra do Senhor. Então foi impactante ali o trabalho missionário. Essas são as primeiras obras que Jesus fala aqui para a igreja através da carta que Jesus mandou escrever ali por João no livro de Apocalipse. Jesus disse: lembra-te, portanto, de onde caíste, arrependa-te e faz as primeiras obras. Essas foram as primeiras obras. Então, como é que eu mostro que eu tenho o primeiro amor ainda vivo no meu coração? Quando eu estou realizando essas primeiras obras, ganhando almas, evangelizando. Se nós observamos que lá em Apocalipse são 7 igrejas da Ásia. Então, através da igreja de Éfeso, todas as outras foram alcançadas com o evangelho. Foi Éfeso que divulgou, a igreja em Éfeso que divulgou o evangelho naquela região. Então, essa é a obra de quem tem o primeiro amor, é a obra evangelística, é a obra missionária, é a obra de salvação, é o evangelho sendo anunciado, é a igreja em atividade em busca dos perdidos. E Jesus disse: busque, então, as primeiras obras, porque assim você terá o primeiro amor. Que Deus abençoe você e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E esse amor que leva você a praticar as primeiras obras esteja no teu coração. Deus abençoe.